O Livro dos Justos, capítulo 32. Jacó envia uma mensagem de paz ao seu irmão. E naquele tempo, Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú, em direção à terra de Seir, e ele lhe suplicou. Ele lhes ordenou, dizendo: Assim direis ao meu senhor, a Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Não queira o meu senhor imaginar que a bênção de meu pai, com a qual ele me abençoou, tenha sido benéfica para mim. Porque eu tenho sido estes 20 anos com Labão. Ele me enganou, ele mudou meu salário 10 vezes. Como antes disseram ao meu senhor, eu o servi em sua casa muito, de forma trabalhadora, e Deus depois viu a minha aflição, o meu esforço e o meu trabalho de minhas mãos, e ele me deu graça e favor diante dele. Eu depois, através desta grande misericórdia de Deus e bondade, adquiri bois e jumentos e gado, e os servos dos homens e servas. Agora estou voltando para minha casa, para meu pai e minha mãe, que está em Canaã, e enviei para que o meu senhor saiba de tudo isso, a fim de encontrar graça aos olhos de meu senhor, para que não imagine que eu tenho de mim mesmo obtido riqueza, ou que a bênção com que meu pai me abençoou. E os mensageiros foram a Esaú, e o encontraram na fronteira da terra de Edom, indo em direção a Jacó. E 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam de pé com espadas desembainhadas. Os mensageiros de Jacó disseram a Esaú todas as palavras que Jacó tinha falado com eles sobre Esaú. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo e disse-lhes: Certamente eu tenho ouvido, realmente foi dito a mim o que Labão fez a Jacó, que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas para esposas, e gerou filhos e filhas, e abundantemente se aumentou na riqueza e riquezas da casa de Labão através dos seus meios. E quando viu a sua riqueza que era abundante, fugiu com tudo pertencente a ele, da casa de Labão, e levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai, como cativas pela espada, sem dizer-lhe isso. E não somente Labão, Jacó tem feito assim, mas também a mim, por 2 vezes enganado a mim. Eu devo ficar em silêncio? Hoje chegou o dia em que em meus campos o encontrarei. Eu vou fazer o acordo com o desejo do meu coração. E voltaram os mensageiros e vieram a Jacó e disseram-lhe: Fomos ao teu irmão, Esaú, e dissemos todas as tuas palavras, assim e assim, e ele nos respondeu, e eis que ele vem encontrar-te com 400 homens. Agora então, vê o que has de fazer e ora a Deus para te livrar dele. E quando ele ouviu as palavras do seu irmão que ele tinha falado aos mensageiros, Jacó teve muito medo e ficou aflito. E Jacó orou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão e Isaque, Tu falaste-me quando eu fui embora da casa de meu pai, dizendo: Eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraão e de teu pai Isaque. A ti darei esta terra e a tua descendência depois na tua semente.
Farei da tua descendência como as estrelas do céu, e tu te estenderás para os 4 lados do céu. Em mim e na tua semente abençoarão todas as famílias desta terra. Ó Senhor, estabeleceste as tuas palavras de dar a mim e crianças riquezas e gado, como os desejos do meu coração, de dar a mim tudo que eu pedi de ti, de modo que eu não tenha falta de nada. E depois tu me disseste, retorna à casa dos teus pais, para a tua terra natal, e eu te abençoarei. E agora que eu vim, e tu me livraste de Labão, para cair nas mãos de Esaú, que vai matar, juntamente com as mães dos meus filhos. Agora, pois, ó Senhor Deus, livrai-me, peço-te, livrai-me também das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo dele. E se não há justiça em mim, faz isso por causa de Abraão e de meu pai Isaque, porque eu sei que foi através da sua bondade e da tua misericórdia que eu adquiri essa riqueza. Agora, portanto, rogo-te que me livres desse dia com a tua bondade e me responda, ó Deus. E Jacó cessou de orar ao Senhor, e ele dividiu as pessoas que estavam com ele, com as ovelhas e gado em 2 campos. Ele entregou metade para o cuidado de Dameseque, filho de Eliezer, servo de Abraão, para um acampamento com seus filhos, e outra metade ele entregou aos cuidados de seu irmão, Elianos, filho de Eliezer, num acampamento com seus filhos. E ordenou-lhes, dizendo: guardai-vos a uma distância nos campos, e não fiquem muito perto um do outro. Se vier Esaú a um acampamento e os mates, o outro campo tem de escapar. Jacó permaneceu lá durante a noite toda. Ele deu a seus servos instruções sobre as forças e seus filhos. E o Senhor ouviu a oração de Jacó naquele dia, e o livrou Jacó das mãos de seu irmão Esaú. O Senhor enviou 3 anjos do céu. Eles foram adiante de Esaú e vieram a ele. Estes anjos apareceram a Esaú e seu povo como 2.000 homens, cavalgando cavalos, equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e que apareceram diante de Esaú, e todos os seus homens divididos em 4 arraiais, com 4 chefes para eles. Um desses arraiais avançou a eles. Encontraram Esaú vindo com 400 homens em direção ao seu irmão Jacó. E este acampamento correu para Esaú. Seu povo estava aterrorizando. E Esaú caiu do cavalo em alarme. E todos os seus homens separaram-se dele naquele lugar, pois ficaram com muito medo. Todo o arraial gritou quando eles fugiram de Esaú. E os homens de guerra responderam, dizendo: certamente nós somos servos de Jacó, o servo de Deus. E quem então podem ficar contra nós? E Esaú disse-lhes: ó Senhor, ó meu Senhor, que meu irmão Jacó é seu Senhor. O que eu tenho visto por estes 20 anos, e agora que eu tenho neste dia chegado para vê-lo, vocês me tratam dessa forma? E os anjos lhe responderam, dizendo: vive o Senhor, que se não fosse por Jacó teu irmão, que nós teríamos deixado um remanescente de ti e do teu povo, mas apenas por amor a Jacó, que nós não faremos nada contra eles. E esse arraial levantou-se de Esaú e seus homens, e ele foi embora. Esaú e seus homens já tinham se afastado, quando o segundo arraial veio em direção. Ele com todos os tipos de armas, e também fez a Esaú e seus homens como o primeiro arraial tinha feito para eles.
E quando as pessoas tinham partido, eis que o terceiro campo veio em sua direção, e eles ficaram apavorados. Esaú caiu do cavalo novamente, e todo o arraial gritou e disse: certamente nós somos servos de Jacó, que é o servo de Deus, e quem pode estar contra nós? Esaú novamente respondeu-lhes dizendo: Ó meu senhor Jacó, e seu senhor é meu irmão, e por 20 anos eu não vi seu rosto. E ouvi neste dia que ele estava vindo. Eu fui neste dia para encontrá-lo, e vocês me tratam desta maneira? Responderam eles e disseram: como vive o Senhor, se não fosse por Jacó teu irmão, nós não teríamos deixado um remanescente a ti e o teu povo, mas apenas por Jacó não faremos nada contra os teus homens. E o terceiro arraial também passou com eles, e ele ainda continuou o seu caminho com os homens para Jacó, quando o quarto arraial veio em direção a ele. E também fez a ele e seus homens como os outros fizeram. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e aos seus homens, ele ficou com muito medo do seu irmão Jacó. E ele foi encontrá-lo em paz. Esaú escondeu seu ódio contra Jacó porque ele estava com medo de sua vida por conta de seu irmão Jacó. E porque imaginava que os 4 campos que ele tinha visto antes eram servos de Jacó. Jacó permaneceu naquela noite com os seus servos em seus campos e resolveu com os seus servos de dar a Esaú um presente de tudo o que tinha com ele e de todos os seus bens. Jacó levantou-se de manhã, ele e os seus homens, e escolheram dentre o gado um presente para Esaú. Este é o valor do presente que escolheu Jacó do seu rebanho para dar a seu irmão Esaú. Ele selecionou 240 cabeças dos rebanhos. Ele selecionou dos camelos e jumentos 30 cada um, e escolheu 50 vacas. Meteu-os em 10 rebanhos e colocou cada espécie por si só, e entregou nas mãos de 10 dos seus servos, cada rebanho à parte. E ordenou-lhes, dizendo: guardai-vos a uma distância, um de cada outro, e coloquem um espaço entre os bandos. E quando Esaú e aqueles que estão com ele vos encontrarem e perguntarem, dizendo: de quem é? Para onde vocês vão? E a quem pertence tudo isso diante de vocês? Você deve dizer: nós somos servos de Jacó, e nós vimos para encontrar Esaú em paz. E eis que Jacó vem atrás de nós. E aquilo que está diante de nós é um presente enviado de Jacó ao seu irmão Esaú. E se vos disserem: por que se deixa atrasar atrás de vocês, de vir ao encontro de seu irmão e ver o rosto, então vocês devem dizer: certamente ele vem atrás com alegria de encontrar seu irmão, pois ele disse: vou satisfazê-lo com um presente que preparei a ele. E depois disso vou ver seu rosto, e porventura ele me aceitará. Assim, todo o presente passou para as mãos dos servos, e foram adiante dele naquele dia. E ele passou aquela noite nos seus campos, junto da fronteira do ribeiro de Jabuque. Ele levantou-se à meio da noite, tomou suas mulheres e servos, suas empregadas e todos os pertencentes a ele. E naquela noite passou-o sobre o ribeiro de Jabuque. Quando ele passou todos os pertencentes a ele sobre o riacho, Jacó ficou deixado por si mesmo, e um homem se encontrou com ele, e ele lutou com ele aquela noite, até o romper do dia. E a juntura da coxa de Jacó foi tocada por lutar com ele. Ao romper do dia, o homem deixou Jacó lá, abençoou-o e foi embora. E Jacó passou o ribeiro no raiar do dia. Ele parou em cima de sua coxa. O sol levantou sobre ele quando tinha passado o ribeiro,
e veio até o local de seu gado e crianças. E foram até o meio-dia. Enquanto eles estavam indo com o presente, foi passando adiante deles. Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que Esaú estava a uma distância, vindo juntamente com os homens, cerca de 400. Jacó teve muito medo do seu irmão. Jacó apressou-se e dividiu seus filhos e suas esposas e suas servas, e sua filha Diná ele colocou em uma caixa. Entregou-a nas mãos de seus servos. Ele passou diante de seus filhos e esposas para encontrar seu irmão, e ele inclinou-se para o chão. Ele inclinou 7 vezes, até que se aproximou de seu irmão. E Deus fez Jacó encontrar graça diante de Esaú e seus homens, pois Deus tinha ouvido a oração de Jacó. O medo de Jacó e seu terror caiu sobre o seu irmão Esaú, porque Esaú tinha muito medo de Jacó, pelo que os anjos de Deus tinham feito a Esaú. A ira de Esaú contra Jacó se tornou em bondade. E quando Esaú viu Jacó correndo em sua direção, ele também correu em direção a ele, e ele abraçou e o beijou, e ele caiu em seu pescoço, e choraram. Deus colocou medo e bondade para com Jacó nos corações dos homens que vieram com Esaú, e também beijaram Jacó e o abraçaram. Também Elifaz, filho de Esaú, com seus 4 irmãos, filhos de Esaú, choraram com Jacó, beijaram-no, abraçaram-no, pois o medo de Jacó tinha caído sobre todos eles. Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com seus filhos, os filhos de Jacó, andando atrás de Jacó e curvando-se ao longo da estrada para Esaú. Disse Esaú a Jacó: Quem são estes contigo, meu irmão? São eles os teus filhos ou os teus servos? E respondeu Jacó a Esaú e disse: Eles são meus filhos que Deus graciosamente tem me dado. E Jacó, enquanto estava falando com Esaú e seus homens, Esaú viu todo o acampamento e ele disse a Jacó: De onde vem que tenha obtido todo o campo que eu encontrei ontem à noite? E Jacó disse para achar graça aos olhos do meu senhor: Isso é o que Deus graciosamente deu a teu servo. E o presente chegara antes de Esaú, e Jacó o pressionou, dizendo: Peço-te que aceites o presente que eu trouxe ao meu senhor. E Esaú disse: Por que seria esse o meu propósito? Guarda o que tens para ti mesmo, irmão. E Jacó disse: Compete-me dar tudo isso, já que tenho visto o teu rosto, que tu ainda vives em paz. E Esaú recusou aceitar o presente, mas Jacó disse-lhe: Rogo-te, meu senhor, se agora tenho achado graças aos seus olhos, aceita o presente da minha mão, porque eu tenho preparado para ti, pois eu vi o teu rosto, como se tiveste visto o rosto de Deus, e te alegraste comigo. Esaú tomou o presente, e Jacó também deu a Esaú prata, ouro e obélio. Esaú dividiu o gado que estava no campo, e ele deu metade para os homens que tinham vindo com ele, pois eles tinham vindo a soldo, e a outra metade ele entregou nas mãos de seus filhos. A prata e o ouro e o obélio deu nas mãos de Elifaz, seu filho mais velho. E Esaú disse a Jacó: Vamos permanecer contigo e vamos lentamente ao longo do caminho contigo, até que venhas à minha casa comigo, para que possamos habitar junto. E Jacó respondeu a seu irmão e disse: Eu faria como meu senhor fala a mim, mas meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e o rebanho com os seus jovens que estão comigo, e teremos de ir devagar, pois eles foram rapidamente. Se eles forem rapidamente, todos eles morrerão, pois tu conheces o seu peso
e sua fadiga. Portanto, meu senhor, passe adiante de teu servo, eu irei lentamente por causa das crianças e do rebanho, até que eu volte para a casa de meu senhor em Seir. E disse Esaú a Jacó: Vou colocar contigo algumas das pessoas que estão comigo para cuidar de ti na estrada e levar a tua fadiga e fardo. E ele disse: Não seja assim, meu senhor, se eu achei graças aos teus olhos. E Jacó... Eu irei a ti, a Seir, habitaremos ali, como tu falaste. Vai tu, pois, e em seguida te seguirei com meu povo. E Jacó disse isso a Esaú, a fim de demover Esaú e seus homens de irem com ele, para que Jacó depois pudesse ir para a casa de seu pai, para a terra de Canaã. Esaú ouviu a voz de Jacó. Esaú voltou com os 400 homens que estavam com ele, em seu caminho a Seir. Jacó e todos os pertencentes a eles foram esse dia até a extremidade da terra de Canaã, em suas fronteiras. E lá permaneceram algum tempo.